E agora eu chamo para o bate-papo dessa noite o nosso querido Alberto Almeida. Alberto Ribeiro de Almeida é médico, homeopata e terapeuta. Nascido em Belém, atua nas áreas de terapia regressiva de vidas passadas, psicologia transpessoal, constelação familiar, terapia familiar sistêmica, entre outros. É conferencista nacional e internacional e autor de diversos livros, dentre eles O Perdão como Caminho e O Caminho do Perdão, O Amor Pede Passagem e Cuidando da Sua Criança Interior. É diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Grupo Espírita Jardins das Oliveiras, para o qual destina todo o resultado das vendas de seu acervo de livros e também acervo audiovisual, o qual pode ser acessado na plataforma virtual Jardineiro Net. Então acessa lá a Jardineiro Net para conhecer mais do Alberto Almeida. E hoje o bate-papo vai ser sobre Descubra Sua Criança Interior. Boa noite, Alberto. Tudo bem? Tudo bem, querido. É uma alegria podermos estar juntos nesta noite, em Passo Fundo, cidade a que temos extraordinário carinho e muita saudade para podermos retomar presencialmente. Enquanto isso não se dá, vamos nos valendo do virtual e virtuoso para alcançarmos os objetivos dessa conexão que se faz necessária, que se faz importante. Quero abraçar os amigos gaúchos, especialmente de Passo Fundo, mas estender a minha ternura a todos os internautas que estão conectados pelas redes sociais de todos os recantos do nosso país e do exterior. Nós vamos fazer uma fala pequena e vamos abrir para um bate-papo. Peço então aos internautas que possam se conectar através das perguntas, a fim de que a gente possa então fazer valer o nosso encontro de forma bem produtiva. Quando Jesus propôs deixai vir a mim nas criancinhas, não as embaraceis, era efetivamente um convite a que os discípulos pudessem não impedir, obstaculizar, interpor a chegada delas a Jesus àquele momento. Essa passagem emblemática ficou conhecida mundialmente, nos estudos do Evangelho, pela necessidade de se poder fazer a evangelização da criança. E, com muita pertinência, a cristandade tem se afervorado nessa perspectiva. Mas um dos obstáculos para que se possa efetivamente deixar que a criança vá a Jesus, que ela possa chegar a Jesus, é o evangelizador, o educador, o professor, o pai, a mãe, o pedagogo, o interlocutor, que tem dificuldade de fazer esse manejo, de deixar que a criança chegue a Jesus. Essa ponte, ela encontra um obstáculo. E, curiosamente, o obstáculo não é o adulto, é o adulto-criança. É o adulto que tem, na sua história, uma criança interior que ele não pôde lograr estabelecer uma relação saudável. Uma criança que habitualmente coabita com o adulto, uma parte desse adulto, portanto, que é a sua história infantil, que, numa certa medida, dependendo do tipo de história, do tipo de educação que ele obteve, vai interferir na vida do adulto com tal monta, com tal intensidade, que esse adulto, dominado muitas vezes pela criança, que apresenta-se ferida, machucada, alterada na sua dinâmica histórica, como foi, ela, na atualidade de um adulto, de um jovem ou de um idoso, ela como que o sitia,
o bloqueia, o domina. E esse adulto não logra estabelecer uma relação saudável com a vida, portanto, com ele mesmo, com os outros, e com seus filhos, com seus alunos, com seus evangelizando, com as crianças. Então, ele precariza-se enquanto alguém que vai levar a criança a Jesus, ele se inviabiliza, porque ele não consegue estabelecer uma relação de ponte entre a criança e Jesus. E ele funciona qual os discípulos naquela época, fazendo um movimento de embaraçamento dessa chegada. A despeito da posição de Jesus, deixai que venham as minhas criancinhas, o adulto querendo fazer isso, mas ele não consegue, porque ele não está em dia com a sua criança interior. Então, quem não se trabalha a si próprio, cuidando da sua criança interior, que às vezes a pessoa nem sabe que a tem e nem sabe que é dominado por ela, não consegue viabilizar que a criança chegue a Jesus. Ou seja, de que a criança chegue ao bem, ao reino dos céus, à plenitude, à vida saudável, a Deus, a vida, a natureza, a plenitude, portanto. Não consegue, seja um professor, seja um evangelizador, seja os pais, seja alguém que cuida de criança na posição de uma babá, de um cuidador de crianças, seja quem seja, não consegue mediar essa chegada da criança ao bem, à saúde, à paz, à plenitude, se ela não sabe fazer esse manejo, porque esse manejo não depende do adulto pura e simplesmente. Depende do adulto que tem dentro de si uma criança. Se ele não está em dia com a sua criança interior, e se essa criança interior não faz parte da sua vida saudavelmente, ele sofre uma percepção inadequada da sua movimentação, ele não consegue fazer a mediação dessa criança levando a Jesus, e ele funciona, portanto, como um embaraço, como uma dificuldade, porque ele não é um adulto maduro, um adulto saudável, um adulto estruturado, ele é um adulto criança. Em outras palavras, o adulto criança é aquele que, por momentos, em várias circunstâncias, ele está sitiado pela sua história infantil, trazendo uma criança ferida dentro de si mesmo, machucada, envergonhada, dominada, violada, e que essa criança, nada obstante o tempo tenha corrido, como uma metáfora, ela existe dentro do adulto. E ela, numa certa medida, contamina esse adulto, contagia esse adulto, e esse adulto tem posturas imaturas, frágeis, limitadas, imperfeitas, e ao invés dele funcionar adequadamente, ele funciona como se fosse infantil, ele se funciona inadequadamente, ele funciona como alguém que está desadaptado da posição de um cuidador de crianças externas, porque ele precisa cuidar da sua criança interna, que ele ainda não se deu conta que dispõe, e de uma criança interna que se apresenta machucada, que se apresenta violada, muitas vezes, na sua inteireza, na sua integridade. Então, é essa a proposição que nós queremos trazer para você, internauta que está nos ouvindo, o quanto você, lidando com as crianças externas, você tem sido feliz, capaz de poder lidar com elas. Qual é a tua dificuldade de lidar com as crianças? O manejo com teus filhos, com os teus alunos, com os teus sobrinhos, com os teus netos, ele é precário, ele é difícil, ele é inadequado? Mas não só com as crianças. De uma forma geral, com os jovens, com os outros adultos, com a profissão, na relação amorosa, com a vida, com o alimento, com o teu corpo. Tu consegues ter uma relação saudável, plena, adequada, funcional? Ou as tuas relações, não só com as crianças, mas com as pessoas é tumultuada, com a profissão é dificultada, na relação afetiva fica comprometida? É que você, dentro de você, dentre as coisas que pode estar interferindo nessa tua dinâmica, seja com a criança, com o jovem, com o adulto e na vida de um modo geral,
Você tem dentro de você, dentre algumas coisas que justificam isso, uma criança interior que não teve uma história legal, que não teve um bom berço, e que ela, em trazendo as suas dificuldades internas, em apresentando-se lesionada, traumatizada, rejeitada que foi, abandonada que foi, massacrada que às vezes foi num lar que foi fragmentado, disfuncional, atrapalhado, essa criança traz esses conteúdos de dor e contamina você. E você se apresenta como um adulto falho, incompleto, que em dadas circunstâncias funciona tão imaturamente que você parece uma criança se comportando na agressividade, no medo, na ansiedade, no trabalho, de que você, muitas vezes, como adulto, descamba para os processos compulsivos e não se dá conta que lá dentro tem uma história que é matriz dessa compulsão. Compulsão que pode ser sexual, alimentar, compulsão que pode ser por jogo, compulsão que pode ser por álcool, compulsão que pode ser. E como assim, Alberto? É que dentro de nós mesmos, guardando a relação com a nossa criança interior, se a nossa criança interior não foi suficientemente maternada, nutrida, amada, ela nos viola a vida da juventude, a vida adulta ou a vida da idade da terceira idade, porque não passa. O tempo não é capaz de curar a criança se nós não estabelecermos uma relação de contato e de cuidado para com a nossa criança interior. Ou seja, essa criança interior que experimentou o abandono, a rejeição, que experimentou a desnutrição afetiva, não só material, mas afetiva sobretudo, ela contamina o adulto, que se mostra carente, com baixa autoestima, inseguro, que reage violentamente, que se apresenta com muita ansiedade porque tem muita insegurança, que tem medo de estabelecer relações com os homens ou com as mulheres, do ponto de vista romântico, que se coloca como alguém que vive a compulsão pelo trabalho ou a compulsão sexual. Atrás dessas nossas encrencas de adultos que podemos trazer hoje, tem a nossa história e, do ponto de vista da nossa história, nós precisamos descobrir que tem uma criança interior, estar atentos para isso. Naturalmente que a criança interior é uma metáfora que nós estamos trazendo aqui. Essa criança interior fala de como nós fomos gestados. Como é que você foi gestado? Seus pais queriam você? Você emergiu de uma gestação ocasional, imprevisível, imprevista? Você foi aceito quando se soube que você estava lá no útero? Porque você é um espírito, você já estava lá. O corpo estava se formando no período embriogênico, no início dos 3 primeiros meses, dos 2 primeiros meses. O que aconteceu nesse período e ao longo da gestação? Houve um cerceamento à tua vida, pelo menos do ponto de vista do questionamento, de que não era hora? Houve uma tentativa de aborto? Houve o acolhimento do pai? Como é que isso funcionou? Essa gestação correu funcionalmente, adequadamente? Foi uma gestação tranquila? Ou, do ponto de vista emocional afetivo, houve muita reação das famílias em relação à tua vinda? Quando você nasceu, como os seus pais te trataram no primeiro ano de vida, no segundo, no terceiro? Anos fundamentais onde está a matriz da formação da nossa personalidade. Você é, em grande medida, o que fizeram de você nos 6, 7 primeiros anos. Especialmente desde a fase intrauterina e os primeiros anos pós saída do útero. Como você foi atendido? Habitualmente, a gente vai e foca se foi alimentado do ponto de vista do leite materno, se o leite foi adequado, se teve a nutrição compensada com as papinhas, se antes dos 5 meses ou um pouco depois foi introduzido outros alimentos, já se você foi alimentado só no leite materno nos 5 primeiros, 6 primeiros meses,
se você tomou vacina, tudo isso é importante, mas tudo isso é menos importante do ponto de vista hierárquico se você não foi amado, se você não foi acolhido, se você não teve o atendimento de maternagem, de paternagem, porque a paternagem e a maternagem falam para a alma. Qualquer deficiência do corpo ela pode ser compensada, mas essas deficiências no atendimento da nutrição da alma, elas têm um impacto muito mais importante, determinante na vida psicológica e reflexo na vida corpórea da criança, do jovem, do adulto e do idoso mais tarde. Então, o que aconteceu conosco na nossa história infantil, ela determina, em grande medida, o que nós nos constituímos na juventude. Nós éramos um jovem que já trazíamos uma criança que foi marcada se a infância não foi tão saudável, se você não foi acolhido, se você conviveu com pais que brigavam demasiadamente na sua frente, se ainda que não tivesse sido você o objeto das agressões, se o pai agredia a esposa agredia o pai. Na tua infância, você presenciou violências, você foi vítima de violências diretamente ou indiretamente, vendo a violência nos outros? Violência química, violência física, violência emocional, violência sexual, violência espiritual. Que tipo de convivência familiar você teve? Porque se você teve um bom berço, você formatou, enquanto espírito reencarnante, um bom início de reencarnação, modelou uma juventude extraordinariamente saudável, viveu as intempéries das juventudes normais e modelou um adulto saudável porque teve um bom berço. Quantos poucos temos bom berço? Porque nossos pais não são pessoas excepcionais. São frágeis e, algumas vezes, muito atrapalhados. Foi os pais que nós merecemos. E aí ficou lacunas. E alguns de nós tivemos um lar muito fragmentado. Alguns, o nosso lar foi um espinheiro, não foi um lar. E esses espinhos nós guardamos desde a infância até hoje e nem nos damos conta de que temos que sacar os espinhos da criança que foi impregnada, que foi cravada no lar do espinheiral e que traz até hoje dores emocionais que você não se dá conta de que você é resultado delas enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto idoso. Eu digo idoso, porque as dores não passam enquanto a gente não trata. Há muitos idosos infantis, não é porque estão com esteroesclerose, com Alzheimer, com doenças demenciais outras, não. Eu estou falando daquele adulto, daquele idoso que já era um adulto atrapalhado, que foi um jovem rebelde, que experimentou uma história de vida negativa, sofrida, porque não cuidou da sua infância, não cuidou dos seus primeiros anos de vida. Então, para levar uma criança a Jesus, nós precisamos considerar de que nós temos que levar a nossa criança ao nosso Cristo interno. Observe bem o que eu vou dizer agora. Tem Jesus o Cristo, o ungido, Jesus o conectado com Deus. Jesus o Cristo porque ele estava tão evoluído que ele estava integrado com o divino. Então, nós temos uma dimensão crística dentro de nós mesmos. Então, eu, Alberto, para que eu possa funcionar bem, eu preciso visitar a minha infância para avaliar se aconteceu aquelas coisas que eu citei assim en passant, a fim de levar o Betinho ao encontro do meu Cristo interno. Há dentro de mim uma dimensão crística, por natureza da criação divina, que nos criou deuses, com D pequenininho, nos criou luz. Vós sois deuses, diria Jesus ao seu tempo, evocando a tradição judaica. Se eu não conseguir fazer isso, eu não me componho como Alberto, seja Alberto adulto, Alberto idoso, Alberto jovem. Eu preciso conduzir a minha criança interior ao meu Cristo interior. E como é que eu faço isso, eu, Alberto? Eu me valho do Evangelho, que reflete a vida de Jesus. Então, o Espírito de Jesus, que reencarnou para ser o nosso guia e modelo,
Ele é a nossa referência, posta aqui à luz do Espiritismo, ou poderia ser através de qualquer outra doutrina, é usado como a minha referência para que eu conduza a minha criança conectando com o meu Cristo interno. Quando eu faço isso, mediando o meu autoencontro, eu vou me aprumando, eu vou me refazendo, eu vou me recompondo, eu vou deixando de ser um adulto criança para ser um adulto adulto. Tendo uma criança interna que, curada, se transforma naquilo que Jung chamaria de criança maravilha. Uma criança dourada, que traz a vivacidade, a criatividade, o exercício do amor, a capacidade de esforço, a sua movimentação espontânea, a sua autenticidade, a sua originalidade como características próprias da criança saudável. Então, eu, como adulto, vou estar, depois de curar a minha criança, eu vou ser um adulto pleno, um adulto maduro, um adulto capaz de levar a criança a Jesus, de levar o meu jovem, que tem uma criança sofrida dentro dele, a Jesus, capaz de levar um adulto que tem uma criança sofrida dentro dele a Jesus. Eu serei capaz de mediar, portanto, as crianças que se colocam na nossa caminhada, levando-as ao Cristo interno através do Jesus externo. Parece um jogo de palavras, mas não é. Resumindo, eu preciso mergulhar no processo do autoconhecimento para acessar na minha história a minha criança interior, a fim de que eu possa articular a minha dimensão crística. E como eu articulo? Busco Jesus. A referência externa que eu tenho na caminhada evolutiva do espírito mais perfeito que habitou a Terra, como o Livro dos Espíritos propuseram na questão 625. Eu busco Jesus para despertar o Cristo interno. E eu vou fazer a conexão desse Cristo interno com a minha criança interior. Esse é o processo da transformação interior, do meu amadurecimento, da minha autocura, da minha iluminação. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou me tornando um adulto, ou um jovem, ou um idoso, mais redondo do ponto de vista da funcionalidade, mais virtuoso, mais amoroso, capaz de poder, portanto, levar as crianças a Jesus, capaz de me relacionar com as pessoas melhor, capaz de me relacionar com os alimentos melhor, capaz de me relacionar com a vida de uma forma melhor, com o trabalho de uma forma melhor. Então, quando Jesus propõe e faz essa fala, no sentido de que deveríamos estar muito atentos para não embaraçar que as crianças pudessem chegar a ele, não embaraceis as criancinhas, deixai-as que elas possam vir a mim. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Hoje nós poderíamos entender esse chamado de Jesus para que possamos deixar a nossa criança interior e ao nosso Cristo interno, considerando que tivemos uma infância e, quiçá, nossos pais, nossos educadores não lograram alcançar esse objetivo, não deram conta. E, ao contrário, ficou muitas dores no caminho, muitas arranhaduras, muitas machucaduras que a criança traz e vem contaminando a nossa vida, e a gente está alheio, sem saber pelo que a gente é demasiadamente violento, de que a gente tem medos infundados, de que a gente traz um teor de angústia exagerado, de que a gente traz uma tristeza crônica que às vezes cai na depressão, enfim, de que a gente traz muita encrenca, demonstrando o quanto nós não conseguimos ser livres para amar, para cuidar, livres para exercer a caridade, porque nós estamos aprisionados dentro. E aí, como a gente está aprisionado dentro, está limitado dentro, a gente não consegue fazer fora o que a gente ainda tem deficiência dentro, porque a gente tem pendências internas. Então, nós precisamos fazer esse caminho para dentro de cuidar, descobrir a nossa criança interior para cuidar dela, se ela é emergente de uma história de sofrida e dolorida, e ao tempo que vamos fazendo isso, nós já vamos melhorando o nosso trato externo
com as crianças externas, que manifestam no nosso filho pequeno, nosso sobrinho, nosso neto, nosso aluno, mas que também estão dentro dos adultos feridos, dentro dos jovens feridos, com a sua história ferida, dentro dos idosos que passaram uma vida inteira e que tiveram uma infância tão massacrada que eles são idosos difíceis de suportar. Eles mesmos não se suportam. Enfim, é esse olhar macro, mas muito profundo, que nos leva a fazer um caminho para dentro, a fim de poder levar o Cristo interno, a partir de Jesus externo, à nossa criança interior, para fazer a maternagem que ainda falta, fazer a paternagem que ainda falta. Enfim, cuidar das demandas interiores que nós temos relacionadas à primeira infância, desde a concepção. E poder, aos poucos, fazendo um movimento de autocura, a fim de que possamos lograr melhorar como pessoas, não só para os pequenos da faixa etária, mas para todas as idades, para todas as pessoas, para a vida, porque para nós mesmos, e dispormos dentro de nós mesmos dessa criança maravilha que aguarda que possamos descobri-la e fazê-la emergir a partir do momento que a gente vai curando as suas dores, ela vai ficando dourada. Vamos curando os seus ferimentos, os seus sofrimentos históricos, e ela vai ficando uma criança maravilha e nós vamos nos tornando em pessoas admiráveis do ponto de vista de que somos congruentes, somos consistentes, somos resilientes, porque temos a amorosidade que se manifesta na sua plenitude através das diversas virtudes e que comparece com a caridade, nesse sentido kardeciano da palavra, que é o amor em expressão máxima, que vem lá de dentro, no trato com a vida. Deixai que venham as minhas criancinhas, é o chamado desta noite, e agora nós queremos abrir para o debate. Mas que maravilha, que maravilha! Quantos ensinamentos para essa noite. Independente da sua crença, é óbvio que tanto eu quanto o Alberto respeitamos todas, mas com certeza, independente da sua fé, do seu modo de ver a fé, você aprendeu muito essa noite, tenho certeza disso. O Bruno Barbosa pergunta aqui, Alberto, por que diante de uma infância difícil, algumas pessoas se desenvolvem com muita resiliência e mesmo saudáveis emocionalmente, enquanto outras desenvolvem traumas dos mais leves aos mais graves, prejudicando a sua felicidade? Os traumas têm a ver com nossas necessidades evolutivas? Bruno, nós nos encrencamos quando nós, ao invés de trabalhar aquilo que fizeram conosco, nós jogamos para fora a nossa encrenca e queremos que os outros trabalhem aquilo que temos que fazer, ou perdemos tempo demasiadamente vivendo uma vida egóica, apenas culpando os nossos pais. Quando a gente fica paralisado naqueles que nos feriram, quando a gente entra nesse lugar da vítima e apenas apontando para aquilo que fizeram conosco, que ainda que tenham feito mesmo, nós escolhemos fazer um caminho de sofrimento, de dor, e nos entregamos ao sofrimento, abrindo mão da resiliência, da resistência, da coerência, do auto-amor. Mas se nós, em considerando que fomos feridos, e fomos feridos mesmos, a gente reconhece isso e escolhe trabalhar aquilo que fizeram conosco, aí a gente passa a ser autônomo da nossa vida. O que fizeram comigo é uma coisa, o que eu faço com o que fizeram comigo é outra coisa. É um segundo passo que define que eu escolhi ser feliz na minha vida, ou seja, eu vou escolher trabalhar as minhas encrencas. Então eu vou cuidar de mim. Eu não vou ficar lamentando papai e mamãe que não fizeram por mim. Também não vou ficar na posição de vítima, querendo que uma mulher me cuide, que um esposo me cuide, querendo que um religioso me cuide, querendo que os amigos me cuidem das dores que eu trago. Eu preciso assumir a minha vida, a autonomia da minha existência.
Vou buscar cúmplice, às vezes preciso buscar até um profissional, mas eu preciso saber que a minha vida depende de mim e que agora está nas minhas mãos, independente do que fizeram comigo, por piores que tenham sido os traumas. Se eu escolho trazer para comandar da minha vida, trabalhando esses traumas, eu estou no caminho da felicidade. E vou transformar essas duras provas, e às vezes expiatórias, pelas quais eu sabia que ia passar, algumas delas a gente sabe que vai passar. Eu faço delas pontes para fazer uma caminhada cada vez mais resistente. Transformo aquelas vivências dolorosas em lições, em aprendizados. E, trazendo a minha vida para mim, curando a minha criança interior, me torno um adulto com muito maior compreensão da existência, muito mais capaz de lidar com os outros e de lidar com os meus filhos, porque eu me curei. Então, eu assumo a felicidade para mim. Então, resumindo, Bruno, a infelicidade está se eu me prendo na mágoa e se eu transfiro a minha dor para que os outros me curem. E a felicidade está com a resolução do sofrimento se eu puxo para mim, perdoo aqueles que me fizeram mal, incluso, sobretudo, os meus pais, e faço a transformação daquelas dores em experiências criativas sem delegar a ninguém que me cure, mas que eu me cure com o apoio de alguém, se for necessário, até de um profissional. Aí eu escolhi a felicidade, porque aquelas dores elas não vão me imobilizar, elas vão se transformar em patrimônio de experiência que eu acumulo para poder caminhar para a vida e compartilhar na forma de vivências e de experiências com aqueles que seguem os caminhos da vida comigo. Lindo, que lindo. A Doralina Inês Quadros nos diz aqui que, apesar do momento em que vivemos, o Facebook e a Feira do Livro nos proporcionam. Obrigado, Dias da Cruz, pela oportunidade. Ela agradece aqui a sua fala. A Escola Arco Verde está muito presente. A aluna Camille Maciel comenta aqui, hashtag Arco Verde na Feira do Livro. Tão bom termos pessoas do Espiritismo, das escolas, alunos, professores, toda a comunidade engajada aqui na nossa live para a sua fala, Alberto. Temos mais duas perguntas, então a gente vai encerrar com essas duas. Eu te passo a primeira, que é da Luísa Borges. Ela diz, Alberto, em que situação é indicada a terapia de vidas passadas? A terapia de vidas passadas é indicada quando nós temos uma problemática que no manejo da vivência atual, no trato dos conteúdos no aqui e no agora, nós não logramos estabelecer a resolução do conteúdo, do conflito, para avançar, e precisamos buscar algo que foi vivido num tempo linear no passado, mas que está presente no hoje. Então, é uma terapia que mexe com um conteúdo que foi vivido no passado, mas que está encrencando o presente e que o meu manejo psicoterapêutico não foi capaz de poder transformar numa experiência resolutiva e que me proporcione o crescimento e saúde interior psicológica, física, dos processos da somatização, enfim, sociais, nas minhas relações interpessoais. Então, eu mergulho usando como uma técnica, eu uso essa ferramenta para que ela me ajude dentro de um enquadramento psicoterapêutico que me permita, portanto, fazer o melhor contato com aquele conteúdo que está no passado, atrapalhando no presente, para que ele possa ser transformado. Não é, portanto, uma imersão na curiosidade, não é uma fuga do hoje, não é uma imersão para saber quão importante eu fui, não é também uma interiorização para saber o que o outro me fez para eu me vingar dele, para eu saber o que ele me fez, não é o desvelamento do inconsciente para eu encontrar os motivos que justifiquem todo o meu arrazoado contra alguém, porque aí é a busca de elementos não de forma terapêutica, mas de forma não saudável, buscando desvelar a consciência para me empoderar na vingança, o que é muito ruim.
Então, por isso que precisa ser feita pelo profissional que avalia a indicação psicoterapêutica da regressão, avaliando se é viável ou se não é viável fazer essa intervenção dentro de um processo terapêutico, entrando, portanto, nessa circunstância para facilitar, a fim de que a pessoa desate aquele nó, buscando um conteúdo de lembrança da vida passada, fazendo a catarse e fazendo um processo de ressignificação e ensejando que a pessoa possa fluir no aqui e no agora de uma forma mais saudável, libertando-se do passado para viver o presente amorosamente, plenamente e consistentemente. Lindo, que lindo, Alberto. Temos aqui várias pessoas da educação, a nossa grande amiga, professora Adilis Moreira, dando boa noite a você. Temos aqui a Zelda Guzon, que alegria tê-lo conosco, gratidão pelos ensinamentos. Temos aqui a Zirlei, que é da Leax, da Livraria Espírita aqui da nossa cidade, que faz parte das livrarias associadas, desejando boas energias a todos nós. E eu vou tentar, Alberto, sintetizar, temos várias perguntas, mas sintetizar as perguntas da Marilei Godoy, obrigado por sua pergunta. Temos a pergunta do Gilson Ferreira, e também aqui no WhatsApp, que bom ver a galera participando no WhatsApp, da Raquel Knob. Eu vou sintetizar essas 3 questões te perguntando, Alberto, é preciso, claro, ter um equilíbrio entre a nossa vida adulta, né, nosso estado adulto e a nossa criança interior, mas há também quem negue a existência dessa criança interior. E também, no nosso tratamento interno, qual é a melhor maneira de nos curarmos, nos ajudarmos, nos equilibrarmos para ajudar a criança interior das nossas crianças, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, o que eles têm a nos ensinar? Então, eu quero dizer a Marilei, ao Gilson e a Raquel, que fizeram essa pergunta, que você sintetizou, de que a compreensão de que a nossa criança interior existe é uma metáfora. É a nossa história, não podemos negar a nossa história atual, a nossa história uterina, a nossa história no mundo espiritual entre 2 encarnações, a história das outras encarnações, isso é uma história. Assim como eu tenho uma subpersonalidade que eu animei numa outra vivência, numa outra vida, eu posso dizer que eu tenho uma subpersonalidade que é uma parte de mim que eu posso fazer um trabalho com ela, pela regressão, por exemplo. Eu também tenho uma criança dentro de mim que fez parte da minha história de vida durante a infância e que eu posso também fazer um trabalho com ela. A primeira eu chamo de subpersonalidade, a segunda eu chamo de criança interna. Eu poderia trabalhar com o feto que há aí dentro de mim. Tem uma história intrauterina, aonde eu fui embrião e feto. Eu poderia também usar essa metáfora. Então, é uma metáfora. É apenas para nos facilitar olhar para a nossa história de uma forma mais pedagógica, didática, psicoterapêutica. Não é um ser à parte, sou eu mesmo, no contínuo da minha vivência. E fazer uma imersão e trabalhar isso para que eu possa ser mais pleno é o desafio que Jesus propôs ao seu tempo e que eu pude delinear nessa obra que eu pude escrever, e é também parte de um curso, e aqui eu quero aproveitar aos nossos amigos e poder dizer de que também esse trabalho é um trabalho profundo, é um trabalho difícil, e nós em Belém do Pará, no Jardim das Oliveiras, eu e mais 2 psicólogas, a Graça Almeida e a Helena Lopes, fazemos um trabalho de ajuda às pessoas a que elas façam esse processo do autoconhecimento e cuide um pouco da sua criança interior. É um trabalho que a gente faz por 5 meses online. Eu quero convidar os internautas, se quiserem participar ou conhecer o trabalho, se inscrever ou não, nós vamos estar abrindo ainda nesse mês, agora, a partir do dia 10, as inscrições. É um trabalho na abordagem transpessoal, que é uma visão integral do ser humano, que pega o corpo, a emoção, a intelectualidade, a dimensão afetiva, social e a dimensão espiritual, necessariamente numa visão reencarnacionista. Essa abordagem transpessoal, a gente inclui a reencarnação. Nós fazemos esse trabalho cuidando da sua criança interior. É um trabalho de 5 meses, com encontros online, com palestras, com tarefas que a gente faz,
ajudando a pessoa desde o iniciozinho a fazer contato com essa criança interior, conforme a pergunta foi feita, para poder cuidar dessa criança interior. Esse é um trabalho profissional que nós fazemos nessa abordagem transpessoal e, portanto, tem um custo, e nós doamos esses recursos integralmente, todo recurso, os 3 profissionais, para o Jardim das Oliveiras, que é uma instituição que fica em Belém do Pará, no bairro da Castanheira, que atende famílias em estado de vulnerabilidade socioeconômico-moral. Então, nós fazemos essa doação que ajuda essa instituição a manter o atendimento social, é uma instituição espírita. Então, aqueles que tiverem interesse de ajudar a instituição e tiverem interesse de poder fazer esse curso para se cuidarem, descobrirem a sua criança e cuidarem da sua criança interior, você tem uma chance. Você se inscreve e aí nós vamos mandar o material a partir do dia 10, para que você possa ler. Você se inscreve, não, você pode se cadastrar. E aí a gente manda dia 10, quando as inscrições vão ficar abertas, o material para você, aí você lê o material, vê as condições, veja as datas, e aí você vê se você quer ou não participar. A forma de você se cadastrar, para você ter essa prioridade, é o meu Instagram. Meu Instagram, você vai lá no meu Instagram e tem um íconezinho chamado curso. Aí você clica lá e aí você vai e põe o seu e-mail, lá vai abrir uma tela, você põe o seu e-mail, o seu telefone, aí você vai receber por e-mail essa abertura das inscrições que vai acontecer agora dia 10. O meu Instagram é Alberto_Almeida_Belém. Alberto, underline, aquele tracinho embaixo, Almeida, aquele tracinho embaixo, underline, Belém. Alberto Almeida Belém. Você vai lá, se inscreve, e depois que você receber esse material, convidando você para fazer esse cuidado da sua criança interior, você pode, então, avaliar se você quer se inscrever ou se não quer se inscrever. E se inscrever, nós agradecemos, porque você vai estar cuidando de você e está ajudando o Jardim das Oliveiras a cuidar de outras crianças nesse trabalho que, como profissional e essas 2 psicólogas, fazemos como voluntários, como jardineiros, em prol das famílias que não têm acesso às condições dos mínimos sociais para a manutenção da sua existência. Quero aproveitar e agradecer a Cirlei, né, e aos amigos de Passo Fundo a oportunidade de poder compartilhar com o Rio Grande do Sul e com o mundo reflexões em torno de um tema tão palpitante, tão fascinante. E a oportunidade também de poder ter deixado esse convite para a 3ª turma, que nós estamos indo para a 3ª turma, fizemos 2, do cuidando da sua criança interior, que é esse curso que a gente faz. Eu quero deixar, portanto, o meu abraço muito terno àqueles que fazem mais essa feira espírita que ilumina a cidade de Passo Fundo. Alberto, nós ficamos muito felizes, pois nós que somos aqui do grupo, né, da patota da literatura aqui da cidade de Passo Fundo, sabemos que na Biblioteca Pública Municipal Arno Vilniski, aqui na Biblioteca do Sesc e também nas compras de livros, a grande saída, uma grande demanda de livros espíritas, né? Todas as pessoas aqui de várias idades buscando, né, se curar e conhecer e aprender, e fico muito feliz, saio, assim como saí ontem com o José Luiz Terra, saio bem mais leve depois da tua fala, para dar seguimento à nossa 34ª Feira do Livro. Te agradeço, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, querido.